Olá a todos ligados aqui no canal do Leão do Mar, eu sou o João Monteiro e estamos aqui para introduzir um novo quadro do nosso canal, que está apenas começando, que eu vejo pouca gente fazendo, da comunidade do YouTube do Santos, que é de top 10, top 5. E aproveitando que a gente ainda está no começo do ano, eu vou fazer um top 10 de melhores jogadores do Santos em 2020. Quais foram os 10 melhores? Então, antes de começar a nossa lista, eu quero que você se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário e, se puder, compartilhe com seu amigo santista ou quem não é santista, para a gente crescer ainda mais. A gente vai começar do 10º lugar, que é o Sandri, que ele jogou pouco esse ano, mas eu acho que ele se destacou bastante para aparecer nessa lista. O Santos não tem um elenco muito grande, então a minha lista e a sua lista vão ter poucas diferenças, obviamente. Então por isso que eu quero que você deixe a sua aí nos comentários. Mas eu acho que o Sandri merece estar na lista, ou pelo menos cotado ele deveria estar, porque ele foi uma grata surpresa. Muita gente criticou ele quando na estreia, nos primeiros jogos, ainda com o Sampaoli, se não me engano em 2019 ele chegou a jogar, e com o Gesualdo também. Mas ele é um ótimo jogador. A gente não tinha noção do tanto que ele poderia, ou até tinha, ou só não queria enxergar isso, ou só não conseguia enxergar isso, do tanto que ele poderia oferecer pra gente, o potencial dele. É um menino da base, jovem, que está desde cedo no Santos, e eu tenho certeza que vai render muito ainda pra gente. Em nono lugar nós temos o Felipe Jonathan, que chegou no Santos em 2019 também. Também, também não, ele chegou em 2019, junto com o Jorge na época. O Jorge, eles disputaram posição, às vezes chegaram a jogar juntos com o Jorge na meia, ou o Felipe Jonathan na meia, e o Jorge acabou saindo, né? Era o tempo de empréstimo, e o Felipe Jonathan ficou, e eu vejo muita evolução dele de 2019, não, de 2020. Em 2020, eu acho que ele passou a ser um zagueiro defensivamente mais forte. Ele já tinha um ataque muito poderoso, mas ele passou a ser mais constante defensivamente. A gente viu isso muito bem na partida contra o Boca e contra o duelo contra o Grêmio, que ele foi muito seguro. Ele e o Lucas Braga conseguem fazer um lado esquerdo defensivamente muito forte para o Santos, e ofensivamente também. Ele apoia muito bem, além de sempre fazer os gols que ele faz, assim, de sobra, de rebote, que ele tem um ótimo chute. Em oitavo lugar nós temos o zagueirão Luan Pérez, que teve aí uma novela sobre a sua permanência no Santos. Ele vai ficar até a final da Libertadores, graças a Deus. E ele, junto com o Lucas Veríssimo, fizeram com que o torcedor do Santos não sentisse falta alguma do Gustavo Henrique, que está fazendo o torcedor do Flamengo ter pesadelos. O Luan Pérez é um zagueiro muito seguro mesmo. Eu sempre acreditei no potencial dele, mesmo quando o Gustavo Henrique estava lá. Tanto é que quando o Gustavo Henrique saiu, eu não fiquei com muito medo, com muito receio de ter uma peça a menos ali, ter que repor, ter que contratar outra pessoa. Não, a gente já tinha esse jogador, que era o Luan Pérez. Ele é um ótimo zagueiro. Às vezes ele erra ou deixa, fura, que nem aconteceu nesse jogo contra o Boca, mas no geral ele é um zagueiro muito seguro. Eu acho que o Santos tem uma das melhores duplas de zaga do Brasil. Tanto é que está na semifinal da Libertadores com muitos méritos. Em sétimo e sexto lugar, eu vou comentar eles juntos, porque é o John em sétimo e o João Paulo em sexto. Acho que aí tanto faz a ordem de quem está na frente ou está atrás, porque foram dois goleiros muito decisivos, importantes, confiantes, e que, se eu pudesse colocar o Azul nessa lista, eu colocava, porque é impressionante o jeito que ele trabalha os goleiros, o jeito que ele trata os goleiros, e como todos os goleiros do Santos estão prontos para assumir a responsabilidade quando precisam. Eu não sei quanto tempo, desde quando o Arzu está no Santos, mas quando o Rafael chegou, o Rafael saiu, o Aranha assumiu muito bem o posto. Agora que o Vladimir acabou se lesionando, o John chegou muito bem. O João Paulo chegou muito bem. E depois o John também chegou muito bem. Eu coloquei o João Paulo na frente porque ele jogou mais jogos. E assim,
é muito difícil decidir, apontar qual dos dois é melhor. De verdade, eu acho que é uma tarefa quase que impossível, porque são dois ótimos goleiros. Antes eu preferia o João Paulo titular por conta de uma questão hierárquica, porque ele chegou antes na titularidade, né? Logo que o Vladimir se lesionou, ele já estava lá. E, enfim, mas eu acho que o John é ligeiramente superior. Ele fez defesas impressionantes contra o Grêmio, teve uma ótima defesa contra o Boca, que é as mais recentes que eu tô lembrando. E são dois ótimos goleiros, o Santos está muito bem servido de goleiro. E enquanto o Arzu estiver lá, pode ter certeza que sempre vai ter goleiro bom vindo da base. Em quinto lugar, nós temos o Pituca, que é um jogador essencial para a formação do Santos, independente do treinador. O Cuca e até o Gesualdo não compreenderam um pouco a função dele. Tanto é que o Felipe Noronha vivia falando o Pituca é primeiro volante. A torcida fez um movimento de que o Pituca é primeiro volante e é nessa posição que ele atua muito bem. Mas independente de onde ele for escalado, ele sempre corre, ele sempre apoia tanto lá na frente como atrás. Eu acho que ele é um dos jogadores mais esforçados e que mais dão o sangue mesmo, a vontade para o time. Ele é um jogador essencial que merecia mesmo ser mais valorizado pela diretoria e que espero que continue por bastante tempo na nossa equipe. Em quarto nós temos o Caio Jorge. Não sei se eu coloquei ele muito acima, mas é porque aí foi um pouco do sentimental, porque o Caio Jorge é um ótimo jogador, gosto muito dele. Eu acho absurdo quando eu vejo gente criticando não só ele, como todos os meninos, o Lucas Lourenço, o Marcos Leonardo, enfim. Eu acho que o Caio Jorge é um ótimo jogador. Eu vejo muita semelhança nele com o Roberto Firmino. Acho que quem acompanha minimamente o Liverpool ou a seleção, ainda mais o Liverpool, porque na seleção o Firmino é escalado errado pelo Tite, na minha opinião. É aquele que sempre volta para buscar a bola, que não se importa em sempre fazer gol, mas que taticamente tem um papel fundamental. Óbvio, às vezes ele volta porque o Cuca escala o time meio errado e o meio de campo fica um pouco vazio. Mas ele não é daquele jogador de área. Ele atua ali também muito bem, mas ele sabe jogar fora da área também e acho que isso torna o jogador ainda mais completo e muito importante para a equipe, obviamente. Diferente do Bruno Henrique, por exemplo, do Bruno Marques, que eu acho que ele é um jogador de área e que não pode sair da área. Ou como o Ricardo Oliveira também, acho que o Caio Jorge é um pouco mais completo, bem mais completo que esses dois jogadores. Em terceiro nós temos o Soteldo, que teve um ano um pouco apagado, mas em questão de números, mas ele é um ótimo jogador. Não tinha como deixar ele de fora do top 5, porque ele tem uma jogada característica, manjada, mas que sempre dá certo. Ele é uma ótima válvula de escape para o time. E, enfim, apesar dos números terem sido baixos, e do Cuca às vezes não entender, não compreender qual a melhor posição para escalar ele, eu acho que ele mesmo assim continua sendo uma peça importantíssima e um titular absoluto para a equipe do Santos. Em segundo lugar, nós temos Lucas Veríssimo, o polêmico Lucas Veríssimo, polêmico não, mas que esteve envolvido numa polêmica de transferência, enfim, eu não vou tirar a razão do jogador de querer sair, obviamente que ele pode querer sair, mas enfim, ele tinha contrato e ele não poderia ficar forçando saída alguma. E mesmo que tenha sido prometido a ele e tudo mais, não vou entrar nesse mérito, mas a questão é que enquanto ele esteve em campo, ele nunca fez corpo mole, nunca saiu por alegando lesão, nem nada, ele sempre deu o máximo, tanto é que nessa partida contra o Boca eu o elegi como o melhor jogador em campo. Acho que ele foi mesmo o melhor em campo, entregou de tudo, e merece estar no top 3 com certeza. Em primeiro lugar, obviamente, Marinho. A gente viu o potencial do Marinho em 2019. Eu fiquei com muito receio dele se lesionar, como ele se lesionou no começo do ano e voltar abaixo, mas ele voltou assim, de uma forma espetacular. A melhor fase dele na carreira, em toda a carreira. Um jogador que passou por Grêmio e não deu muito certo, por Cruzeiro e não deu muito certo, por Vitória ele deu certo,
mas assim, um time de pouca expressão. Depois foi para a China e só aos 30 anos está conseguindo brilhar como ele deveria ter brilhado desde o começo. É um ótimo jogador. Acho que tem tudo para virar ídolo do Santos se ele permanecer por algumas mais temporadas. E se ganhar a Libertadores, assim, vai ser uma porcentagem enorme que a gente vai ter que agradecer ao Marinho, porque ele é muito, muito, muito importante para a nossa equipe. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, do meu ranking. Quero que você deixe nos comentários o seu ranking. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!